Queridos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós essa manhã. Como de costume, na nossa série de estudos, eu vou começar aqui apresentando o nosso índice. Então, nós temos alguns visitantes hoje aqui pela manhã, deixe-me situar um pouquinho vocês. Nós temos trabalhado alguns temas vinculados à identidade presbiteriana. Então, o nosso objetivo tem sido falar o que é a nossa igreja, o nosso sistema de doutrina e o sistema de governo. Nós estamos aqui nesse terceiro ponto aqui do nosso índice, falando um pouco do sistema de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. E agora, na semana passada, eu falei muito a respeito do presbítero docente, que são as atribuições do pastor. Hoje, eu irei focar bastante nas atribuições do presbítero regente, presbítero. Isso é importante, não só para o nosso conhecimento, mas também esse ensino está visando a preparação da igreja, tanto para a indicação de presbíteros, como também para a eleição que nós teremos em fevereiro, tá? Então, vou continuar aqui de onde nós paramos na semana passada. Claro que o nosso objetivo com esses estudos tem sido deixar a igreja instruída a respeito do que é ser um crente presbiteriano, tá? Então, falando então a respeito do nosso sistema de governo. Lembrando que eu estou pegando aqui tanto a Constituição da nossa igreja, como também alguns textos bíblicos, mostrando que aquilo que a nossa Constituição fala está baseado naquilo que as Escrituras ensinam. Eu mostrei então que a diferença entre o regente e o docente está lá baseado no texto de Tito, né? Então, a gente vai trabalhando aqui essas ideias para vermos como que a nossa Constituição ela está completamente permeada por aquilo que a própria palavra do Senhor ensina, tá bom? A gente está fechando ali, mas não é prisão, nada não, viu? É só por causa do ar-condicionado, como está muito quente, para o ar não sair. Então, vamos lá, artigo 50. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por esse eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Aqui agora a gente vai partir para a nossa divisão daquilo que a gente vê falando aqui nesse texto. Por que o presbítero regente, ele é o representante imediato do povo? Lembram-se que na semana passada nós falamos que o nosso sistema de governo, diferente do episcopal e do congregacional, ele é representativo? Então, por que o presbítero é o representante imediato do povo? O povo aqui, os crentes da igreja. Porque ele é eleito diretamente pelos crentes da igreja. Então, ele é eleito para tomar as decisões em nome da igreja. Com a cláusula de cessão que eu falei com os irmãos na semana passada, na aquisição de bens onerosos ou na venda de patrimônios da igreja. Então, diferente do pastor, a gente percebe aqui que ele é eleito, acho que a caneta descarregou, ele é eleito e ordenado pelo conselho, diferentemente do seminarista, daquele que é pastor. Esse aí, ele não é ordenado pelo presbitério, porque o pastor, ele não é ordenado pela igreja local, mas pelo presbitério, seguindo então aquilo que é estabelecido lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Lembra-se quando Paulo diz, lembra-se da imposição de mãos do presbitério que houve sobre você. No caso do presbítero, não é uma ordenação do presbitério, mas da igreja local. E ele é eleito pela igreja para, juntamente com o pastor, então aqui não há uma ideia de uma divisão, ele exerce o governo, ele ajuda o pastor a governar, também a disciplina, e nós vamos nos deter um bom tempo nesse aspecto da disciplina, como que funciona a questão da disciplina dentro da nossa igreja, porque algumas pessoas ficam em dúvida, né? Porque em algumas outras denominações é assim, você tem o pastor presidente, ou aquele que manda na igreja, e ele disciplina quem quer, a hora que quer. Na nossa igreja é bem diferente.
A disciplina ela é feita pelo conselho. Nunca é algo pessoal do pastor. De maneira geral, pede-se ao pastor que ele fique o mais isento possível nesse processo de disciplina, um pouco mais distante, porque ele preside o conselho, para ele não inclinar o conselho para nenhuma dessas, de alguma decisão, né, que ele queira que o conselho tome. Mas também zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, como pelos interesses. Isso aqui deve ter tido alguma cópia aqui, né? Bem como pelo de toda a comunidade, quando isso ele é eleito ou designado. Aí o artigo 52 fala sobre a autoridade do presbítero. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual dos ministros. Alguns irmãos podem pensar, né, que o pastor, de alguma forma, tem uma autoridade maior, né? Porque tem essa ideia, tem um livro muito interessante que diz assim, o espírito católico dos protestantes brasileiros. Por que tem essa ideia de um espírito católico do protestante brasileiro? Dentro da nossa cultura, o personagem religioso mais importante, né, é o padre, né? É o padre. Nosso país é majoritariamente católico. Então, assim, a oração poderosa, quem é que faz? É o padre. Quem é que dá a extrema-unção? É o padre. Quem é que dá a hóstia? É o padre. O padre faz tudo. Então, de alguma forma, há uma imputação desse espírito católico dentro do sistema presbiteriano. Como? Veja, vamos supor que um irmão da igreja ficou doente. E por algum motivo eu não pude ir. Pode ir lá, eu tenho certeza. Isso aqui eu estou falando com todo respeito aos meus presbíteros. Pode ir o Nelson, o Giovanni, o Vange, o Adenilson, o Marcelo, os 5 juntos. De uma vez todas. Mas o que é que o irmão vai dizer? O pastor não veio. É como se a minha oração fosse mais poderosa do que de qualquer um dos meus presbíteros. De forma alguma, meus irmãos. Certo? Então, a autoridade aqui, a gente tem que lembrar que não é só no sistema de governo. Tipo, no presbitério, o meu voto vale tanto quanto do representante da igreja local. Tá? Então, o pastor, ele não tem poderes maiores, nem espiritual, nem de governo sobre a igreja. É um sistema conciliar. Tá? Então, quando o presbítero vai num concílio, de supremo concílio, o voto dele vale como de qualquer pastor que está lá. Lembrando que tem todo o processo de como que ele é eleito. Não são todos os presbíteros que vão lá para o Supremo Concílio. E aí, quais são as competências do presbítero? Quais são as atividades que nós devemos requerer dos presbíteros? Primeiro, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Esse ponto aqui já mostra que uma das responsabilidades do presbítero também é fazer admoestações particulares. Porque o que acontece tantas vezes? O irmão está fazendo alguma coisa errada, e aí o pessoal sabe, né? E aí o presbítero pode chegar, pastor, tá sabendo de fulano? Não, estou sabendo de fulano, né? Fulano está fazendo tal coisa. E você já falou com ele? Não, estou falando com o senhor para ir falar com ele. Como assim? É um presbítero. O presbítero pode diretamente fazer admoestações particulares. Só lembrando que não é tudo que a gente leva a público, né? Então, uma admoestação particular, uma correção, uma palavra de correção em particular, ele é muito pertinente. Mas aí, quando ele não consegue resolver nessa admoestação particular, ele leva ao conhecimento do conselho. Lembram-se do princípio de Mateus 18? Quando você vai admoestar o irmão? Como é que é Mateus 18? A gente já falou sobre isso aqui. Vai até ele só, a admoestação particular, depois as testemunhas, né? Quais são essas testemunhas? Conselho. E depois leva para a igreja. Certo? Então, a ideia aqui é que para a correção de um irmão, há um processo de gradação. Primeiro, só você e o irmão. Segundo, você e o irmão
e mais algumas poucas testemunhas, para que o assunto não se torne público, certo? Mas se não tem jeito, o irmão continua obstinado no pecado dele, aí sim, tem que apresentar para a igreja toda, para que então esse irmão possa ser claramente exposto para a igreja. Essa pessoa não faz parte do nosso meio. Especialmente isso acontece, irmãos, em dois momentos. Quando uma pessoa é excluída da igreja, alguns casos, há uma exclusão sumária da pessoa, certo? Ou então quando a pessoa comete algum pecado público. O que é um pecado público? Um pecado que não tem como esconder. E aí a gente já sabe como é, né? O pessoal que faz o que não deve antes da hora, vem a barriga depois, a barriga ninguém esconde. Né? E aí o pecado se tornou público. Algumas vezes acontece isso, acontece o pecado, o pessoal procura, o pastor, a liderança, conversa, é tratado e resolve. Mas outras vezes, mesmo procurando, tratando e resolvendo, o pecado se tornou público. E aí, pelo nome da igreja, deve-se exercer a disciplina. Então, a disciplina, ela não busca apenas zelar pelo faltoso, também zelar pelo faltoso, mas também zelar pela pureza da igreja. Tá? Para que a gente não pense só que, nossa, como o pastor foi insensível, nossa, ele botou a coisa pública, sim, porque se tornou público. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? E a gente não esconde pecado também. Não tem como esconder pecado, gente. Algumas coisas, por exemplo, o irmão foi visto na rua trocando perna, bêbado. Vai fazer o quê? Tem que ser feito, é disciplinar. Mau testemunho para o evangelho. E como eu falei, as pessoas vão passar aqui na porta da igreja e dizer, ó, a igreja de fulano ali, ó. Quer dizer que nessa igreja pode essas coisas? A pessoa pode ficar bêbada, ficar trocando perna na rua? Não pode, tá? Então, a disciplina, ela é importante para a manutenção do bom testemunho da igreja. E nesse processo, o presbítero, ele tem que fazer admoestações particulares, como também levar ao conhecimento aquilo que ele não conseguiu resolver. Só lembrando, né, eu já falei desse exemplo aqui de um pastor amigo meu, e tantas vezes você trata o pecado de maneira particular, mas, vamos dizer assim, de maneira repentina ele se torna um pecado público. Né? Um pastor, amigo meu, não, mais um professor meu, ele contou de um casal que ele recebeu no gabinete, que procurou, dizendo que estavam tendo dificuldades na questão de intimidade, tinham avançado todos os sinais possíveis, e aí procuraram o pastor para conversar. O pastor tratou de maneira particular, afinal de contas procurou em particular. E aí, um tempo depois, o que aconteceu? A moça apareceu grávida. Aí o que a moça fez? Ah, mas o pastor sabia disso. E aí o pastor ficou bem rascado. Como é que ele não passou para o conselho isso? Mas ficou bem rascado mesmo. É como se ele estivesse sendo conivente com o pecado deles. Tá? Então, gente, algumas vezes, porque assim, o ambiente de lida eclesiástica, ela difere um pouco do ambiente, por exemplo, da psicoterapia. Porque um dos requisitos da terapia é ser sigiloso. Então você vai ali, tipo o que acontece em Vegas, fica em Vegas, não é isso? E o que acontece na clínica, fica na clínica. O psicólogo não vai abrir com ninguém. Tá? Mas na igreja o ambiente é diferente. Porque o nosso objetivo é justamente tratar o pecado. Tratar o pecado. Esse não é o objetivo de uma clínica psicológica. É muitas vezes lidar com o sofrimento do pecado. É muitas vezes arrefecer as dores da consequência do pecado. Nós não, nós vamos na raiz mesmo, tá bom? Na raiz da questão espiritual, de tratar o pecado. Então, essa é uma das atribuições do presbítero. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Importante que a gente fale sobre isso. Presbítero não é só para ficar gerenciando o dinheiro da igreja. Presbítero não é só para fazer liturgia, presbítero não é só para pregar, presbítero não é só para dar aula. O presbítero, segundo a nossa Constituição, ele é chamado a auxiliar nas visitas. É claro que os presbíteros, eles têm uma vida regular de trabalho, fora do contexto da igreja, então isso dificulta bastante a atividade deles. Mas faz parte do requisito daquilo que se requer dos presbíteros, que eles visitem junto com o pastor.
Também, instruir neófitos, consolar aflitos e cuidar da infância e da juventude. Aqui é muito bom, porque a gente vê essa aplicação direta aqui da nossa igreja. Instruir neófito é o quê? É classe de quê? Catecúmenos. E nós temos um presbítero que dá essa aula. Então você vê que a gente está, nosso conselho busca seguir isso aqui à risca. Um presbítero assumindo o papel de dar aula para novo convertido. Consolar aflitos, estar em contato com aqueles que passam por dificuldades e cuidar da infância e da juventude. Então, um dos pontos que a gente vê lá em Atos, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, quando ele está em Mileto, Paulo diz para os presbíteros de Éfeso: pastoreai todo o rebanho sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos. Não é parte do rebanho, mas é todo o rebanho. O presbítero, ele é presbítero das crianças que não votam. O presbítero é presbítero dos adultos. O presbítero, ele é presbítero da juventude, dos adolescentes. Isso é importante a gente falar, porque o que acontece? Tantas vezes, em algumas igrejas maiores, mas eu estou falando maior, grande mesmo, certo? Acontece que uma sociedade decide votar em um presbítero. E aquele presbítero é o presbítero da sociedade. Então o papel daquele presbítero é ser um representante daquela sociedade interna dentro do conselho. Tem uma igreja mesmo lá de Recife, que se eu não me engano, ela hoje está com 2.500 membros. 2.500 membros. Só SAF são 3. Eles dividem a SAF em 3, porque não dá conta. Tá? É muita gente. É muita gente mesmo. E aí, um dos problemas que já conversaram comigo foi isso. Eu tive um colega de seminário que era candidato lá da igreja. Ele disse, cara, presbítero fulano, ele é presbítero da SAF tal. Não é só da SAF, é da SAF tal. Então, essa é uma distorção da visão do presbítero. O presbítero pastoreia todo mundo. Ele não busca os interesses de uma classe da igreja junto ao conselho. Ele busca o interesse de toda a igreja. Pastoreai todo o rebanho sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos. Além disso, orar com os crentes e por eles. Então não é só o pastor que ora, não. Pode pedir oração aos presbíteros, tá? O mesmo efeito, não é, Giovanni? O sinal é o mesmo, tá? O Wi-Fi do Senhor pega tanto lá na casa pastoral, como na casa lá no sítio do Giovanni. Pega também. Pode ficar à vontade. Pode pedir para os presbíteros para que orem por você. Eu peço direto que eles orem por mim. Tá? Direto eu peço. Então, os irmãos também podem se sentir à vontade de pedir para os presbíteros que orem por você. Também informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Esse ponto aqui, ele é importante, esse ponto do artigo 51, ele é importante porque existem alguns presbíteros que eles pensam que o pastor ele tem a espada justiceira, ele tem a visão além do alcance. E ele sabe de todas as mazelas de todo mundo da igreja. O pastor não sabe, gente. Eu estava lá um domingo, uma vez, na igreja que eu fui auxiliar em Salvador, e aí chegou uma irmãzinha lá para o pastor Ricardo, mas a irmãzinha descascou o pastor. Foi um absurdo que eu fiquei doente, e você não visitou, nem me ligou. E o pastor Ricardo assim, parado, né? Tatelado assim. Aí ele só parou. Minha irmã, me perdoe porque eu nem sabia que a senhora estava doente. Eu não sabia. Se eu tivesse sido informado, eu poderia ter ligado para a senhora, ter visitado a senhora sem problema nenhum. Então, algumas pessoas, elas partem do pressuposto que o pastor ele tem uma visão que ele vai ver tudo no rebanho. Ah, mas eu saí naquele dia assim da igreja, o pastor tinha que saber. Gente, eu não vou lembrar. Você vê, às vezes eu faço coisa de sermão pro domingo, quando chega na hora eu... Tá branco? É muita gente para você gerenciar na memória, tá? É nesse sentido que o presbítero ele ajuda nisso. Então, é natural que na nossa vivência dentro da igreja a gente tenha laços mais próximos de um e de outra pessoa. Não é isso? Isso não é natural? Claro que você não vai ser próximo de todo mundo do mesmo jeito dentro da igreja. Não tem como, gente. Até Jesus tinha 12. E dos 12 tinha 3. Até Jesus.
Então, isso significa que a gente não vai ser íntimo e próximo de todo mundo do mesmo jeito. Então, é possível que você seja mais próximo de um presbítero do que do outro. É natural isso. Então, a esse presbítero você pode conversar. E às vezes esse presbítero vai e me informa. Então, às vezes eu não sei de algumas coisas. Mas aí o presbítero vai e me informa. Tá bom? Então, faz parte do papel do presbítero informar o pastor a respeito desses casos de doenças e de aflições. E também, como sendo um dos privilégios desse ofício de presbítero, é o de distribuir os elementos da ceia. Então, prioritariamente, quem entrega os elementos da ceia é os presbíteros, são os presbíteros. Isso quer dizer que um diácono não possa fazê-lo? Pode. Por exemplo, lá na congregação eu só tenho um presbítero, que é o Davi, que é um presbítero em disponibilidade. Então, por vezes, na semana passada que eu tive lá, o Adriel me ajudou na entrega, o Enéas já me ajudou, o André, que é um diácono, lá também já me ajudou. Mas, prioritariamente, essa é uma tarefa dos presbíteros da igreja. Também tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Porque isso aqui, vocês já perceberam que quando vai ordenar, seja um presbítero, como também um pastor, há uma composição de pastor e presbíteros com a imposição de mãos? É importante que a gente fale isso. A imposição de mãos, via de regra na igreja, é um tipo de oração para ordenação ou comissionamento. Você não vai ver algo muito diferente disso. Sempre é uma imposição de mãos. E aí é nesse momento que vai ordenar uma pessoa que você chama todos os presbíteros e os pastores para esse processo de ordenação. Tanto que quando um candidato ele é aprovado para ordenação, é feito o quê? Uma comissão do presbitério, composta por presbíteros e pastores, para a ordenação desse novo oficial. Tá? De presbítero é diferente, porque quem ordena é a igreja local. Mas de pastor tem que ser presbítero do presbitério e pastores do presbitério. Tá bom? Até aqui tá tranquilo? Estão acompanhando aqui? Vamos lá, vamos em frente. Representar o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio. Então, faz parte também do trabalho do presbítero representar o presbitério. E aqui a gente vai falar um pouco mais na frente dessas instâncias dentro da nossa igreja. Aqui fala do presbitério, sínodo e Supremo Concílio. Tantas vezes a pessoa fica atrapalhada com isso, né? Ela não sabe exatamente o que é cada uma dessas coisas. Então, além disso, nós vemos aqui, os presbíteros da igreja, os regentes e docentes, se reúnem frequentemente de maneira privativa, certo? A reunião privativa. Quando fazem assim, o grupo de presbíteros reunidos é denominado de conselho da igreja, e nessas reuniões nós vemos o conselho recebendo pessoas que querem se filiar à igreja, planejando atividades da igreja e conversando sobre os membros da igreja que estão com problemas e oram por eles. Então, o primeiro grupo de governo dentro da igreja, conforme que nós vemos aqui, é o conselho. E eles se reúnem, nós vemos aqui, de maneira privativa. Essa é a única instância de toda a nossa denominação em que as reuniões são privativas. O que é privativo? Só entra presbítero. E parte do pressuposto, se a reunião é privativa, o que acontece dentro da reunião também é privativo. Então, uma coisa que todo presbítero, até conselho e conversa com os meus presbíteros, é: o que se trata dentro do conselho, morre dentro do conselho. Não se conversa com a esposa, não se conversa com família, porque é uma coisa do conselho, tá? Claro que uma decisão, a gente vai fazer o aniversário da igreja tal data, é uma coisa banal, uma coisa simples, tá? Mas questões de dificuldades particulares de irmãos fica dentro do conselho. Ao ponto que um presbítero, ele pode ser repreendido pelo conselho caso se descubra que ele é foco de fofoca.
Ou então, os irmãos devem se lembrar que eu preguei aqui na primeira de Timóteo e falei do cuidado que se tem que ter na escolha de presbítero e diácono, que é dito sobre a esposa do presbítero e sobre a esposa do diácono, né? Por quê? Às vezes o presbítero, ele é discreto, mas aí algo está afligindo muito ele, e ele chega em casa e compartilha com a esposa. Só que às vezes a esposa não é tão discreta. Aí ela tem uma pessoa que é muito amiga na igreja, mas assim, ó, carne e unha. Fulana, Cicrano me disse que Beltrana está com tal problema, vamos orar por ela? Olha que coisa santa. Só que essa amiga da esposa do presbítero é muito amiga da outra irmã também na igreja. Aí foi fazer uma visita, foi tomar um cafezinho, aí disse, fulano, tá sabendo? Esse crânio. E assim, nunca é a mesma coisa, né? Nunca é a mesma coisa. Primeiro disse fulano, oi? É um telefone sem fio, porque primeiro fulano espirrou. Aí quando acaba, fulano já tá com HN1, já sendo internado, já morrendo. E sempre vai piorando a coisa. E no final das contas, só tem duas pessoas da igreja que sabem, né? Deus e o mundo, a respeito do problema da pessoa. É por isso, gente, que há todo um cuidado sobre uma reunião de conselho. Há todo um cuidado da escolha do presbítero e do diácono, não só pelo presbítero e pelo diácono, mas também pela esposa. Porque imagine como é que você vai eleger uma pessoa que tem a esposa que é complicada, que tem a língua grande. Não tem como. Então, assim, o homem, quando ele casa, ele é uma só carne com a mulher. Então, ele tem que estar apto, mas a esposa também. A esposa também, tá? Porque tem esposas que não entendem a vocação do marido. Isso eu estou falando até de pastor, viu? Eu conheço um caso de um pastor, já falecido, um homem de Deus, irmãos. Um homem de Deus, plantador de igreja. Mas assim, a igreja amava aquele homem, não era pouco. Não era pouco. Aonde eu passei que esse pastor foi pastor, as pessoas dizem até hoje, o meu pastor era o reverendo fulano. Mas a esposa dele era uma tragédia. Eu me lembro que num tempo que ele veio até aqui para a região de Minas Gerais, a esposa estava gerando tanto problema para esse pastor, que o conselho chegou ao pastor e disse assim, pastor, o senhor não precisa morar na cidade não. O senhor vem no final de semana. A gente quer que o senhor continue na igreja, mas o senhor vem no final de semana para ver se mantinha a esposa do pastor longe da igreja. Sério. Essa irmã, ela era de uma família muito rica, muito rica. Casou com um pastor, se deu mal, né? Obviamente, se deu muito mal. E aí, não era incomum essa irmã pedir cartão emprestado de pessoas da igreja sem o pastor saber e torrar o cartão. E aí o pastor já sabia já quando o negócio estava... Já pensou? Esse homem era um homem de Deus, irmãos. Eu conheci ele. Mas a esposa dele atrapalhou muito o ministério dele. Muito. Tá? Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com... Olha o cidadão, mas olha a esposa dele. Olha a esposa dele. Veja se ele sabe se portar como líder de casa. Veja se ela sabe se portar como auxiliadora. Tá bom? É importante analisarmos isso. Por isso, então, a reunião do conselho, ela é privativa. Para tratarmos... Oi. Secreta maçonaria, né? O Nelson está lembrando da diferença entre privativo e secreto, né? Privativo é aquilo que é tratado ali diz respeito àquele conselho, né? Obviamente, algumas coisas podem se tornar públicas caso haja alguma necessidade. Secreto aí já é maçonaria o negócio, né? E aí você já não sabe o que rola lá dentro. E aí vocês sabem o que acontece. Não sabe todos os detalhes, mas você sabe o que acontece em uma reunião de conselho, tá? Então, o que o conselho faz? Recebe as pessoas que querem se filiar à igreja. Nossa última reunião mesmo, a gente levou 2 horas, não foi? Para receber 3 irmãos. Mas a gente ouviu as pessoas. Certo? A gente não quer inchar a nossa igreja. Primeiro, a gente quer gente convertida de verdade. E se a gente recebeu esses irmãos, é porque a gente vê sinal de conversão na vida deles. Na verdade, foram 5, né, que nós ouvimos. 5 que nós ouvimos.
E nós gastamos um bom tempo, investimos um bom tempo fazendo esse trabalho pastoral. Então faz parte dessa reunião de conselho ouvir essas pessoas que querem se tornar membros da igreja. Também planejar as atividades da igreja. A agenda, tudo mais é feito junto com o pastor. E também conversar sobre os membros da igreja que estão com problemas e orar por eles. Então, se você acha que o conselho é um ambiente de fofoca, não é fofoca a palavra. Mas a gente fala da vida de vocês. Por quê? Para a gente saber pastorear vocês. Fulano está com tal dificuldade. É claro que algumas coisas são privativas, tá, gente? Você me procura, você está com uma dificuldade, você me procura em particular e não é nada para eu levar para o conselho, eu guardo comigo, tá? Tem coisa que a gente me contou que eu vou levar para o caixão. Eu já ouvi cada coisa que eu vou levar para o caixão. E é melhor que fique lá comigo no caixão mesmo, tá? Mas quando a coisa extrapola, aí sim eu tenho que conversar com eles. De algumas dificuldades, algumas lutas. Nós falamos, ó, irmão fulano tá faltando muito, né? Não tá vindo mais. Então, irmão fulano perdeu tal pessoa da família. A gente precisa fazer uma visita, tá? Então tem essa dinâmica de conversar sobre os membros da igreja, para vocês não pensarem. Fala, Miriam. Depende. Se for homem, por causa dos nossos dias, eu converso em lugar público. Se for mulher, com Marcela. Com Marcela. As irmãs que já conversaram comigo. Exatamente. Exatamente. Nesse caso do casal, eu acho que eu cairia no mesmo erro que o pastor. Eu cairia. Facinho. Não, para tratar de intimidade de casal, não. Não. Hoje, depois de ouvir essa história... Isso aí já é quando é conselho. Por exemplo, nós fomos receber, vocês sabem, nós fomos receber o Pedro e a Júlia. Nós conversamos com cada um. Mesmo se eles fossem casados, nós íamos ouvir um e depois o outro. Por quê? Por que nós faríamos isso? Lembra-se quando Deus foi ouvir Adão e Eva depois da queda? Ele chamou os dois de vez? Chamou Adão, depois chamou Eva. Perfeito. Anani e Safira, né? Não foi os dois de vez que foram tratados, foi um de cada vez. Um de cada vez. Exatamente. Por mais que seja casado, são dois crentes diferentes. Filho é a mesma coisa. A gente não escuta o filho com os pais, a não ser que seja filho menor de idade, que tinha sido batizado na infância. Aí sim. Mas fora isso, não. Então, assim, hoje em dia, a gente está em outros tempos, gente. A gente tem que ter sabedoria, certo? Então, antigamente, se você visse o pastor no gabinete conversando com um homem, você botaria alguma maldade? Teria alguma maldade nisso? Mas hoje é assim? Para você não, mas para muita gente, olha assim, o que esse pastor está aí com esse rapaz? A gente está em tempos difíceis, gente. A gente está em tempos difíceis. E para um pastor, por exemplo, se o cara sai dentro do gabinete e diz que o pastor tentou seduzir ele, e aí, como é que eu vou provar que eu não fiz nada? Porque não tem câmera, não tem nada lá dentro. Então, a prudência hoje, ou eu vou para um lugar público, lá em Salvador é muito para shopping, porque não tinha perigo de você ir para a praça de alimentação do shopping. Não tem perigo, e assim, a pessoa senta de um lado, eu sento do outro. E às vezes passava gente da igreja e falava, pastor, eu disse, meu irmão, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo. Uma das dificuldades de gabinete hoje é isso. Mulher, jamais. Sozinho hoje, jamais. Jamais. Para evitar... Porque assim, gente, o pastor e o presbítero, ele não vive só daquilo que ele faz, mas do nome dele. Tem a história, diz que a mulher do imperador, ela não só tem que ser honesta, né? Mas ela tem que parecer honesta. Isso para o pastor se aplica também. O pastor não só tem que ser honesto, mas tem que parecer honesto. Tem que parecer honesto. Tá? Então é um cuidado que tem que se ter hoje, sabendo dos tempos que são outros. Os tempos são outros. Então, a forma como eu vou conversar com um rapaz hoje não é do mesmo jeito.
Tá? Então, por exemplo, você vê que eu tenho um hábito de abraçar as pessoas, natural, né? Abraço as senhoras como mãe, abraço os rapazes, só falta dar um tapa quebrando as costas, né? Então, abraço de homem, para evitar qualquer tipo de conversa. Tá? Então tem que ter muito, por exemplo, eu estava lá na semana retrasada, na reunião de planejamento do Mackenzie. Foi a coisa que o reitor, o chanceler falou. Muito cuidado falando com qualquer pessoa aqui dentro da universidade. Aperte a mão, longe, não abrace, não beije, não fale o tempo todo com a pessoa. Muito cuidado, porque para o nome de vocês ser estragado aqui dentro não demora muito. Eu estava falando, acho que foi com o Vange, não foi, Vange? Um pastor de nome da nossa denominação. Um homem de Deus, um homem muito sério, muito competente. Estava tendo um culto lá no Andrew Jumper, que é o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação. No meio do culto, durante a semana, toda quarta-feira tem um culto, entrou uma mulher gritando dentro da capela, dizendo que estava tendo um caso com ele, ficou grávida dele e que tinha perdido o bebê. No meio do culto. E aí foi aquela celeuma. E essa mulher saiu de igreja em igreja dizendo que tinha tido um caso com ele. O que fizeram? Tiraram ele da direção do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação. Por causa do nome da instituição. Quase 2 anos depois a mulher confessou que era tudo mentira. Mas 2 anos, esse servo de Deus sofreu um inferno. Então, igual a José. Igual a José. Então. Mas esse irmão foi sendo tirado de muita coisa. É um irmão de mais de 30 anos de ministério. Vai saber, né? Qual era o desejo que ela tinha com ele. Então é por isso que pastor e presbítero tem que ficar muito esperto. Gente, a gente não deve subestimar Satanás, não. Algumas vezes a gente não vai ter o que fazer. Tem algumas vezes que você cai no negócio e só a graça de Deus. Mas Deus honra a nossa reputação. Deus limpa a nossa reputação. Mas a gente passa por vários apertos. Tá? Então eu estou falando aqui de um pastor, mas isso se aplica também a um presbítero. O presbítero tem que tomar cuidado. A forma como fala com moças, a forma como fala com os rapazes, para evitar qualquer tipo de conversa com o nome dele. Qualquer um. Mas é isso. Veja, um ponto aqui, mira, é o seguinte. Se chega alguma coisa no meu nome, a igreja toda sofre. Ou de um presbítero. A igreja toda sofre. Certo? Porque é a liderança. É a liderança que está sendo maculada. Tá? Então é um cuidado que tem que se ter. Então, os irmãos e as irmãs já não me achem frio em algum momento. Eu estou sendo cauteloso até para zelar o seu próprio nome. As mulheres, para zelar o meu nome, o nome da minha esposa, o nome do meu Senhor, acima de tudo, e o nome do irmão ou da irmã. Tá? Pois não, presbítero? Sim. Veja, o problema é que o negócio vai crescendo e a idoneidade da instituição vai sendo maculada. Entendeu? Sabe uma mentira que se repete várias vezes e já se espalhou a mentira? E agora para desfazer isso? É uma instituição. É uma autarquia do Mackenzie. Entendeu? Então, é uma coisa que foi dito lá, né? O nome de vocês tem que ser ilibado. Todos os capelães. O nome de vocês ilibado na instituição. Porque senão, não dá para continuar. Tá? Então, o presbítero, a mesma coisa. Continuando aqui, vamos falar um pouco sobre um dos ofícios do conselho, um dos papéis do conselho, é o exercício da disciplina eclesiástica. E aqui nós vamos abrir alguns textos que nos mostram sobre a importância da disciplina. Só para que os irmãos se situem, talvez você tenha dito, né? Nossa, pastor, mas até agora a gente não entrou na Bíblia, na escola bíblica.
A gente está tratando de princípios bíblicos aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não é só porque a gente não está citando a Bíblia direto e fazendo uma exposição do texto, a gente não está falando da nossa vida de igreja, tá? Deuteronômio 8, 5. Peço que todos abram lá. Deuteronômio 8, 5. Diz assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina ao seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, a ideia que se tem hoje, né? O Estado intervém nas famílias. Infelizmente, no nosso país, nós temos uma condição em que o Estado determina tudo. O Estado diz como eu vou criar o meu filho, o Estado diz como eu vou gerenciar o meu dinheiro. O Estado manda em mim. No Brasil é assim. Você é um escravo do Estado. Tá? Em outros países é um pouco diferente isso. Tá? Em outros países o Estado ele tem poder de espada, como diz Romanos 13. Mas no nosso país não. No nosso país nós temos uma visão idólatra do Estado. É o Estado que me dá educação, é o Estado que me dá trabalho, é o Estado que me dá dinheiro, é o Estado que me dá tudo. Mas dentro do contexto bíblico não é assim. Quem governa uma casa é um pai, certo? Que está debaixo da autoridade de Deus. E aqui nós vemos sendo dito o seguinte, que assim como Deus disciplina, ou melhor, assim como um pai disciplina o filho, ou seja, não tem lei da palmadinha aqui, né? Assim Deus disciplina os seus filhos, certo? Então a ideia de pai, toda vez que um pai não disciplina o seu filho, por mais que ele pense que esteja fazendo isso por amor, ele está fazendo isso contra o filho. Já viu aquela criança que apronta, e o pai fica, não faz isso, meu bebê. A criança está pedindo, bata em mim. Estou mentindo, André? Me dê limite, faça alguma coisa. E o pai, não, meu bebê. Aí está o menino dando tapa na cara do pai e da mãe. Mas isso não é bíblico não, tá? É por isso que o exemplo aqui é do pai, porque o pai corrige. O pai que ama, corrige o filho. E Deus também corrige os seus filhos. E o instrumento que Deus estabeleceu, um dos instrumentos que Deus estabeleceu para corrigir os seus filhos é o conselho da igreja. Tá? Deus pode disciplinar uma pessoa mandando uma doença? Pode, mas nem sempre. Deus pode disciplinar uma pessoa tirando o dinheiro da pessoa? Pode, mas nem sempre Deus faz isso. Mas tantas vezes Deus disciplina uma pessoa por meio da vida do conselho. Então, o conselho está ali, diz, não vamos, deixa o irmão fulano lá, e não disciplina, não está amando a ovelha. Um conselho que não disciplina os seus faltosos, não ama a igreja, ama o bom nome, ama, vamos dizer assim, aquela relação que todo mundo se dá bem com todo mundo. Ninguém bole comigo, eu não bulo com ninguém. Tá? Ninguém mexe com ninguém e fica todo mundo feliz. Mas um conselho que faz isso não ama as ovelhas de Cristo. E aí nós vamos lá em outro texto, 1 Timóteo 5:20. 1 Timóteo 5:20. Como repreender? Se deixa me responder. Primeiro, Deuteronômio fala que nós devemos corrigir. E aí no versículo 20, de capítulo 5 de 1 Timóteo, nós vemos como repreender essas pessoas. Quanto aos que vivem em pecado, repreende-o na presença de todos, para que também os demais temam. Então, assim, há o aspecto da disciplina particular. Tá? Uma pessoa chega para o conselho e diz, irmãos, fiz tal coisa errada. Né? Sonegou imposto. Como é que eu acho que isso nem deve dar mais... Só, né? Só o 7º mandamento que a gente disciplina quase, né? Infelizmente. A gente não disciplina mais com o 4º mandamento, né? Infelizmente. Lá no livro de Atas, da Igreja da Bahia, uma igreja que tem 160 anos, eu acho. 160 anos. O primeiro relato de disciplina foi de um irmão que foi pego na feira, no dia de domingo. Isso, né? Há 160 anos atrás. Porque estava quebrando o dia do Senhor. Em vez de estar no culto, estava na feira. É sério. Olha lá isso.
Tá? Não vou entrar na discussão sobre isso, não. Eu sei que a feira aqui é domingo, eu não estou afim de confusão. Não disciplinei ninguém, né? Hã? Não, tem feira é no domingo, né? Mas assim, o problema é quando a pessoa vai para a feira e não vem para a igreja, né? Então, a feira começa às 5 horas da manhã, vai cedinho. Tem gente que já vi gente aqui da igreja que chega com essa colinha de tomate aqui, ó, né? Então, o problema não é na feira, só na feira. O problema é você ir na feira e não vir na igreja. Aí sim, aí esse é um problema, tá? Então, assim, às vezes a disciplina pública ela é exercida só sobre aqueles que quebram o sétimo mandamento, mas não é esse o ponto, tá? Então, a orientação é, quanto aos que vivem em pecado, e perceba que não é um pecado pontual, tá? Não é o que cometeu o pecado, que a pessoa pode cometer um pecado. Sonegou imposto, a gente tem que dar a César o que é de César, tá bom? Fez alguma tramamóia lá na empresa para sonegar imposto, isso é pecado também, gente, tá? É porque a gente pensa que é só o sétimo mandamento, mas não é não. Aí ele fala, os que estão vivendo constantemente no pecado, repreende na presença de todo mundo. E perceba que o foco dele não necessariamente foi só a recuperação do faltoso. A disciplina não visa só a recuperação do faltoso, mas fazer também com que os demais temam. É basicamente o seguinte, um menino está aprontando, ele tem um irmão, e aí o pai sabe que tem que corrigir o que está aprontando para que o outro aprenda também que é errado fazer isso. Eu não sei, vocês já presenciaram muitas disciplinas públicas. Pelo menos eu treino meu coração para que quando vejo uma disciplina pública, eu não pense, tá vendo? Isso aí eu não faço. Eu sou bom. Não. Eu digo, poderia ter sido eu. Então, pela graça do Senhor, não fui eu. Mas se eu fizer alguma coisa de errado, vai vir em mim também. Então, mesmo Deus que está disciplinando o irmão fulano, se eu fizer coisa errada, vai me disciplinar também. E às vezes isso tem que ser feito em público. Fala, Giovanni. Aham. Isso. 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 Algo que é muito comum dentro do nosso sistema presbiteriano é uma pessoa se declarar suspeita. Por exemplo, eu sou pastor da igreja, meu filho fez uma coisa errada, eu sou o presidente do conselho, eu vou ficar no conselho na hora que vai decidir sobre isso? Não, eu sou suspeito, então eu tenho que sair. Vai tratar de um filho de presbítero. O presbítero é recomendável que ele fique? De jeito nenhum. É melhor que ele saia, porque ele é suspeito. E ele tem direito a voto. Aí é bom, bota lá, registre ata. Presbítero fulano ou pastor fulano declara-se suspeito e sai da reunião. Né? Sim, sim. Uma coisa que o Giovanni sempre comenta conosco do conselho é assim, ele é presbítero, mas ele disse, no dia que surgir a ideia de eleger um filho meu, eu renuncio. Por quê? Porque o negócio, via de regra, confunde. Via de regra, confunde. Algo que é, por exemplo, a igreja, já ouviram falar de Joel Bick? Ele é um pastor que tem vindo muito aqui ao Brasil, pastor americano. Só que ele é pastor reformado de tradição holandesa. Na igreja dele, é proibido ter pessoas com grau de parentesco dentro do conselho, para evitar qualquer tipo de inclinação nas decisões do conselho. Tá? Pessoas de mesma família. Porque um vai defendendo o outro. Ou então, assim, ó, tem uma reunião de família, eles decidem tudo que tem para decidir lá, chega aqui, só comunica para a igreja o que, é que eles decidiram. Então, isso é bíblico? Isso tem na Bíblia? Não elegerás duas pessoas da mesma família para ser presbítero, não. Mas Deus deu uma coisa chamada sabedoria para a gente. Sabedoria. Sabedoria é saber como aplicar um princípio da palavra de Deus. Então a gente vê que tem que ter um cuidado com isso. Outra coisa, por exemplo, que o Joel Bick faz é o seguinte. Ele pergunta, você tem tempo para ser presbítero? Como assim? Nenhum presbítero dele pode dizer, não posso ir para a reunião porque não tenho tempo. Não existe isso.
Porque no momento em que ele vai ser eleito, ele vai dizer, eu tenho tempo para ser presbítero. Então ele fica na reunião, está marcada a reunião, ele fica na reunião. Tá? É um compromisso que ele tem. Se ele não tem tempo, tudo bem. Então ele não pode exercer o ofício. Tá? Tem que ter tempo. E, obviamente, gente, quando a gente fala de ter tempo, alguma coisa é sacrificada. Tá? Os irmãos do conselho, eles sacrificam a noite da esposa. Sacrificam a noite da família, dos filhos. Sem ganhar nada para estar aqui. Por quê? Porque eles são vocacionados. A consciência deles é de vocação, chamado da parte de Deus. Tá? Então, esse é um ponto importante a gente falar. Outro texto que eu quero trabalhar com vocês, eu creio que vai ser o último que eu vou conseguir, está lá em Hebreus 12, 5. Hebreus 12, 5. Diz assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, isso aqui é uma citação lá de Provérbios e de Jó. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É o texto que nós lemos. E aí, vamos ver aqui dos versículos 6 até o 11. Veja. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Pelo menos antigamente respeitava, né? Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitado, fruto de justiça. A disciplina na hora nunca é boa, mas depois ela ajuda o verdadeiro crente. Tá? Davi foi disciplinado. Lembra-se? Davi foi disciplinado, mas ele voltou para o Senhor. Então, gente, parte do trabalho de um presbítero e de um oficial é o exercício da disciplina. Os reformadores diziam que a igreja genuinamente evangélica, ela tem 3 características. Por que eles falavam dessas 3 características? Porque comumente os católicos diziam que a igreja protestante era igreja falsa. Essa é uma igreja falsa, uma igreja mentirosa. Aí eles disseram, não, nós somos uma igreja verdadeira porque nós temos 3 coisas. As 3 coisas são, primeiro, fiel pregação da palavra. Igreja onde não tem pregação, não tem como ser igreja bíblica. Certo? Fiel pregação da palavra. Esse é o fundamento de toda igreja, pregação. Depois, correta administração dos sacramentos. Correta administração dos sacramentos. Primeira coisa que a gente disse que não são 7. São só 2. Certo? E nós fazemos da forma correta. Na igreja católica, eles dão só a hóstia. Não é isso? Mas a gente dá o pão e o vinho. São os 2 símbolos. Tá? O batismo não é um batismo de conversão. É um batismo que é um símbolo externo, um sinal da aliança. Certo? Então, além disso, é o correto exercício da disciplina. O correto exercício da disciplina. Então, pregação, sacramentos e disciplina. Então, a igreja que não disciplina aqueles que são faltosos não é uma igreja bíblica. Se você chegar na igreja e o pastor fica naquela lenga-lenga, fica contando história de férias, aquela conversa mole, é melhor você ficar em casa assistindo qualquer Netflix. Sinceramente, quando eu vou na igreja e não vejo pregação, eu prefiro estar em casa ouvindo Netflix.
Porque não é possível que você saiu da sua casa para ouvir a palavra de Deus e o cidadão não prega. É a coisa que mais me dá agonia, quando não tem pregação. Além disso, nós vemos que a igreja ela tem que disciplinar. Se está faltoso, nós temos que disciplinar. Por quê? Porque se nós não disciplinarmos como conselho, adivinha quem é que Deus vai disciplinar? Entendeu qual é a dificuldade de ser um oficial da igreja? É que se nós formos omissos, o Senhor pesará a mão sobre as nossas vidas. E assim, meu irmão, 1000 vezes que você fique zangado comigo do que Deus zangado comigo. 1000 vezes. Porque ele pode me quebrar todinho, você não. Você no máximo pode me matar. Ele pode me matar e mandar para o inferno. Então eu acho que é mais prudente eu ter mais medo dele do que de você. Tá? Então, orem pelos seus presbíteros, viu? A gente está falando papo pesado, né? Disciplina, né? É sempre papo pesado. Mas saibam que toda igreja que ama o Senhor, ela tem que ter disciplina. E não estranhem se em um momento nós, como conselho, precisarmos fazer isso publicamente. Vamos fazer chorando, mas buscando ser fiéis ao Senhor. Independente de quem for. Tá? Pode ser na carne, tem que ser feito. Alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Vamos orar? Pedir ao presbítero Andivaldo, faça a oração. Amém, amém.